Boa noite, passando aqui para deixar uma palavra vinda da parte do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 4, que diz assim: o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse amor de Jesus, ele nunca falha. Eu estava meditando esses dias na palavra do Senhor. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos de um milagre urgente. Talvez a aflição tenha sido tão grande, porque você almeja algo e parece que aquilo está tão difícil de se realizar. Mas a Bíblia nos relata o quão grande é o poder da oração, da persistência. O Senhor, Ele é o dono da nossa vida. Se nós descansarmos, nos deleitarmos na presença do Senhor, colocarmos a nossa vida diante das tuas mãos, deixar Ele agir, nós não sofreríamos tanto, porque é o Senhor que conduz a nossa vida. Ele conhece a nossa estrutura, o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos. Não podemos nos esconder do Senhor, porque os olhos do Senhor nos vê. Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ninguém conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Os leões, tão ferozes, dormiram. O rei perdeu o sono. Ninguém conseguia entender, mas era a resposta de oração. Quando os 3 jovens foram lançados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, a única coisa que se queimou foram as cordas que atavam suas mãos. Quando olharam, não era 3, mas era 4. O quarto era semelhante ao anjo do Senhor. Olha só o poder tão grande do nosso Deus, de fazer coisas que está impossível aos nossos olhos, mas para Deus não. Para Deus não é impossível. Ele te conhece. A rainha Esther, quando o rei ia decretar a morte de todos os judeus, ela convoca-os para jejuar 3 dias. Em tempos difíceis, o Senhor tem agido. Olha o poder da oração, daquele que se prostra ao Senhor, daquele que entrega a vida verdadeiramente a Cristo. Quando eu estava com aproximadamente 20 dias que eu tinha feito a cirurgia, durante todo esse período eu sentia muita dor. E os médicos não conseguiam entender. Mas não tinha remédio que tirasse a dor. O inimigo das nossas almas, ele fica aí, rodeando, tentando achar uma brecha. E se nós damos brecha, ele entra e faz toda a bagunça. Porque essa é a vontade dele, entrar na sua vida e fazer toda a bagunça, te envergonhar diante das pessoas, acabar com seus sonhos e projetos.
Mas o Senhor é aquele que não esquece da promessa que Ele fez. Então, durante esses dias que se passaram do pós-operatório, dias de muito sofrimento, de muita dor, dias de enfermidade, parecia que o tempo não passava, parecia que aquilo não ia acabar. Hoje já faz 3 meses que eu fiz a cirurgia. Deus, Ele me restituiu a minha saúde, voltei ao trabalho, mas eu não esqueço de onde o Senhor me tirou. E eu já tinha me preparado para ir dormir, e eu senti, quando eu estava já dormindo, eu senti que tinha uma presença de um ser no meu quarto. E eu, deitada assim, bem próximo ao ventilador, eu vi que aquela pessoa foi se aproximando de mim. E eu sei descrever claramente o rosto deste ser que estava dentro do meu quarto. Quando ele já estava quase encostando em mim, que ele estava bem perto de mim, eu vi o rosto dele. E quando eu olhei assim para ele, ele sumiu. Se ele estava ali e ia tocar na minha cirurgia, eu não sei. Sei que ele estava se aproximando e quase encostando. E foi a única vez que eu vi. Não sei. O Senhor permitiu que eu o enxergasse antes dele tocar em mim. Porque eu não sei o que poderia ter acontecido se não fosse a misericórdia de Deus. Foram tempos de muito sofrimento. Parece ser fácil hoje falar, mas eu que vivi, eu sei o quão amargo foi o meu deserto. Mas o Senhor, Ele não se esqueceu de mim. Mesmo naquele momento onde a dor me sufocava, as incertezas, porque nós somos seres humanos, nós fraquejamos, mesmo ali com todas as minhas dúvidas, sem saber o que poderia me acontecer, sozinha dentro daquele quarto. Mas Ele não permitiu que aquele ser tocasse em mim. E eu digo que não era algo bom, porque eu senti muito medo. Mas o Senhor não tinha esquecido de mim. Ele estava ali. O quanto é importante orarmos. Você não precisa lutar com as armas que você tem. Você só precisa entregar a sua vida a Deus. Você só precisa orar. Aquieta o seu coração. Espera no Senhor.